senhoras e senhores, eu sou a aluna Pedra Padilha, número 6313, e sou aluna do Colégio Militar do Recife. E junto ao meu grupo, composto pelos alunos Azevedo, Henrico, Maria Clara, Laís Quintão e Titã, vamos apresentar sobre o caranguejo ferradura e seu sangue azul que salva vidas. Mas para antes entendermos como funciona esse sangue azul, precisamos falar um pouco sobre o animal. E é exatamente isso que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre o caranguejo ferradura, mas sendo mais específica, a espécie Limulus polyphemus. Bom, falando um pouco sobre esse animal, ele se encontra no Oceano Atlântico, nas áreas costeiras norte-americanas, no Golfo Mexicano. Bom, esses animais têm os hábitos de reprodução ao fim da primavera do hemisfério norte, onde nos períodos de maré alta, nas luas cheia e nova, milhares desses animais emergem das costas e vão até as praias, onde as fêmeas colocam ovos em covas. Por cova tem em torno de 20 mil ovos, mas por mais que tenha esse quantitativo muito grande, pouco desses exemplares desses animais conseguem chegar até o oceano, já que muitos deles, após nascerem, são alimentos para os animais que estão presentes na orla. Aqueles animais que chegam até o oceano ficam em torno até os 10 anos em volta da costa. E quando atingem a idade adulta, continuam esse ciclo e vão para áreas mais profundas, para águas mais profundas. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades desses animais. Esses animais, eles têm um hábito alimentar carnívoro. Então eles comem pequenos crustáceos, vermes e restos de outros animais, pedaços de carne de outros animais. Bom, algumas características sobre ele é que, por mais do nome ser o caranguejo de ferradura, esses animais são mais próximos dos aracnídeos do que até mesmo dos crustáceos, que estão entre os siris e os caranguejos. Outra característica muito interessante sobre eles é que são considerados animais fósseis vivos, até porque esses animais estão presentes na Terra há mais de 300 milhões de anos. E não só isso, mas como os animais atuais tiveram poucas mudanças ao decorrer do tempo, sendo extremamente semelhantes aos primeiros exemplares, e assim caracteriza eles como animais fósseis vivos. E a característica mais interessante, mais importante, que vai ser abordada na nossa pesquisa é sobre o seu sangue exótico, o seu sangue azul, que tem essa devida coloração por conta da alta presença de cobre no sangue. E esse sangue é utilizado nos métodos LAE, que vai ser explicado como é feita a extração e como funciona pelo aluno Azevedo. O sangue do caranguejo ferradura começou a ser extraído e estudado pelos cientistas no ano de 1970. Desde aquele tempo, vários estudos foram realizados e feitos, e com o passar do tempo, os cientistas descobriram uma propriedade muito importante: a hipersensibilidade a toxinas bacterianas. O que significa isso? A hemolinfa do caranguejo ferradura, ou seja, o seu sangue, estão presentes nele grânulos que são chamados de amebócitos. Esses amebócitos, quando entram em contato com alguma endotoxina bacteriana, eles são capazes de coagular, ou seja, eles tornam os agentes patógenos ineficazes. Essa propriedade ela foi importantíssima para o avanço da ciência e graças a ela, hoje em dia, a gente consegue testar a qualidade e a esterilidade de produtos que vão ser injetados no nosso corpo. Então nós temos, como exemplo, medicamentos injetáveis, soros injetáveis, próteses de silicone. Como é feito esse processo de extração? Os cientistas eles pegam da própria natureza, do próprio habitat natural, amostras de caranguejo ferradura e extraem cerca de 30% do sangue em seu corpo. Após esse processo, os caranguejos ferraduras eles são devolvidos ao seu habitat natural. Entretanto, cerca de 15 a 30% dos caranguejos que saem do laboratório morrem nesse processo de devolução ao seu habitat. E as poucas fêmeas que sobrevivem acabam se tornando inférteis, assim dificultando a perpetuação da espécie. É por isso que hoje em dia ela está ameaçada de extinção. Bom, vamos falar agora sobre a extração da hemolinfa, o que ela traz, qual o produto dela para a ciência, como ela trouxe esses avanços. Existe o método LAL, que é o lisato de amebócitos do Limulus. Esse é um procedimento científico feito no laboratório, onde os cientistas, eles, com a hemolinfa do caranguejo, eles fazem um lisado dos amebócitos. O que seria o lisado? O lisado é a dissolução das células, é a dissolução dos grânulos de amebócitos. Então eles fazem esse lisado, que ele é utilizado, como eu falei, em produtos, pode passar, produtos que vão testar a qualidade e esterilidade deles. Então temos
o sangue que vai ser injetado, prótese de silicone e seringas. Mas esse AAL é apenas o procedimento feito em laboratório para conseguir gerar outros produtos que vão ser aprofundados melhor agora pelo aluno Henrico. Bom, o primeiro deles se chama GeoClot. Aqui como está descrito, o gel de reação. Bom, o GeoClot, ele tem como sua principal característica ser uma forma, um método de conseguir encontrar qualidade e quantidade das endotoxinas na bactéria, sendo muito versátil por conseguir adaptar-se aos dois. O principal dele é a qualidade do método. Bom, o gel ele funciona através que ele é posto em um tubo juntamente com a bactéria, e esse gel ele vai gerar determinada reação. Essa determinada reação vai dizer se foi positivo ou negativo o teste de LAL, dando sim a qualidade do teste, se foi boa, se foi ruim, e também pode ser utilizado e de forma semi-quantitativa, que pode indicar a quantidade de toxinas presentes nessa bactéria. Bom, o segundo método, ele é o método mais utilizado na indústria. Ele se diferencia do método GeoClot que acabamos de citar. Esse método, ele se diferencia por causa de sua precisão. Por ser um método mais preciso, ele também comporta maiores valores para a realização do mesmo. Bom, este método, além de ser mais utilizado na indústria, ele também pode verificar a quantidade, ele só verifica a quantidade de endotoxinas presentes na bactéria, não consegue determinar a qualidade delas por meio do seu método. Ele pode, além de verificar a quantidade, ele também pode identificar a quantidade de mais de uma amostra, diferente do GeoClot e do futuro método que eu falarei. Ele pode identificar isso. Bom, além disso, esse método ele tem como sua principal característica o seu alto preço, sendo assim o mais caro dos três métodos, e por isso não é tão utilizado assim em farmácias menores, de menor porte, laboratórios de menor porte também. Bom, agora eu vou falar sobre o método cromogênico, o terceiro método e último da lista. Bom, o método cromogênico, o método da coloração, ele, como o próprio nome já diz, baseia a quantidade de endotoxinas presentes na bactéria de acordo com a coloração que o agente posto dentro de um tubo, junto com a mistura do teste de Lau, daria sim a quantidade de endotoxinas presentes nessa bactéria de acordo com a colorimétrica presente no próprio método. Bom, a gente sabe que os animais são de extrema importância na área dos estudos, de pesquisa, de testes de medicamentos, de produtos cosméticos e tal. Mas eles precisam estar impostos sobre princípios bioéticos para proteger ali o animal de dor e sofrimento, e também para estar ali na fiscalização de como eles estão sendo tratados e tal. Em 2008, foi autorizado o uso de animais na área da ciência e do ensino através da Lei Arouca. E, depois disso, o governo federal ele vem periodicamente postando portarias, pesquisas, estudos, decretos. Apesar das dificuldades para validar os métodos alternativos, ultimamente a ciência e a tecnologia vem avançando no mundo todo e para conseguir dispensar os animais dessas pesquisas, porque muitas vezes eles acabam não suportando, porque eles são muito maltratados. Por exemplo, há 20 anos atrás era impossível pensar nessa possibilidade, mas hoje em dia ainda tem áreas que não vai ser possível a gente parar de utilizar os animais. Mas de acordo com que a tecnologia e a ciência vem avançando, talvez um dia nós conseguimos achar uma maneira para dispensar o uso dos animais totalmente. Nós escolhemos esse tema por conta do grande risco de extinção que o caranguejo ferradura está sofrendo. Ele é um animal muito antigo e é muito importante na indústria farmacêutica. Para finalizar nosso trabalho, eu gostaria de dizer que existem vários outros métodos, como o método in vitro, que já é usado na farmacopeia europeia e que não usa animais. E que destacar a importância da proteção aos animais e que existem métodos alternativos, como o método in vitro, e reiterar a ética da pesquisa com os animais.
finalizo o nosso trabalho e espero que você tenha entendido.